E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Enfermeiro Moderno. A gente está voltando aí depois de uma semana sem gravar. Infelizmente eu não consegui gravar a semana passada, mas essa semana teve feriado, então ajudou bastante. Semana, corrida, vida de residente. Você que é residente, você sabe como é que é. A gente tem muita coisa para fazer, às vezes a gente não consegue nem ter um tempo pra gente. Mas graças a Deus, hoje aqui um feriado, um diazinho frio em São Paulo, 16 graus agora. E a gente está aqui para conversar. Eu queria dar continuidade um pouco no tema da semana passada, da última semana que a gente gravou, sobre algumas coisas que eu considero muito importante, algumas atitudes que eu considero muito importante, que às vezes passa batido pela gente e que é muito bom já começar a exercitar e se autoavaliar desde o início da R1, que podem te ajudar muito, não só a se destacar. E eu não falo assim, ser o destaque da residência, não é isso, mas é fortalecer a tua imagem profissional. Então, depois da vinheta, vamos começar a conversar. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje é um calcanhar de Aquiles de todo brasileiro. Pontualidade. Quantas vezes vocês já marcaram um aniversário que seja, uma reunião com os amigos e você marca um horário, mas já se prepara para que todo mundo vai chegar atrasado? Isso é uma cultura brasileira. E é uma cultura que não é muito bem vista, principalmente por estrangeiros. Aí você pensa, mas o que estrangeiro tem a ver? O que isso tem a ver, Adilson? Cara, exercitar a pontualidade te ajuda muito no trabalho. Eu sei que 10 minutos, 15 minutos parece ser pouca coisa, mas arranha muito tua imagem profissional, principalmente se você deixa isso acontecer várias vezes, tá? Uma pessoa que não é pontual, que não chega no horário, tá passando a imagem de desdém, de desrespeito e de falta de consideração com os colegas de trabalho, até porque geralmente você vai receber o plantão de um colega. Então o mínimo que você pode fazer é chegar no seu horário, então chegar um pouquinho antes para receber o plantão com calma, receber todas as informações. Isso até implica na segurança dos pacientes que vão estar sob teu cuidado. E os pontos importantes de se chegar no horário, de ser uma pessoa pontual, é que transmite confiança. As pessoas passam a confiar em ti. Não tem problema que ele vai chegar no horário, a gente pode contar com ele. Indica teu interesse em fazer um bom trabalho, e demonstra que você é uma pessoa organizada, você se prepara para estar lá no horário exigido, no horário combinado, tá bom? E aí, assim, tem muita gente que releva isso, que não dá importância para isso. Mas 5, 10 minutos, 15 minutos prejudica muito a confiança e a tua imagem profissional. O segundo ponto tem a ver com um que eu já mencionei no vídeo anterior, e se você não assistiu o vídeo anterior, pode clicar aqui no card aqui em cima para poder assistir, é um vídeo bem legal, volta lá, dá uma assistida. Mas o segundo ponto que eu trago é: reconheça os seus erros, tá? Não é feio, não é errado, não é diminutivo dizer que você não sabe uma coisa. Eu já falei e vocês vão me ouvir falar muito do professor Mário Sérgio Cortella. É um cara que eu gosto muito de acompanhar, são palestras que eu gosto muito de escutar e assistir. E ele dá uma aula sobre um ponto chamado humildade. Humildade não é ser subserviente, como ele mesmo fala. Humildade é ter consciência de que você não sabe tudo, de que você tem muito a aprender com outras pessoas. Tá? Ninguém é uma ilha, todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Então, assim, uma frase que eu sempre trouxe muito comigo, eu caí de paraquedas, na minha primeira residência, que foi de terapia intensiva. E assim, terapia intensiva é um mundo extremamente complexo, extremamente tecnológico. Então eu saí da faculdade, cheguei em uma residência de terapia intensiva e era muita coisa para aprender. Obviamente eu não sabia nem 10% do que eu estava metido. E aí, assim, muita coisa eu não sabia. Mas uma frase que eu trazia sempre comigo, e um dos meus preceptores chamou atenção e num sentido positivo, foi:
Cara, você sempre fala, eu não sei, mas eu posso aprender. Então é um pensamento que eu gosto de ter comigo. Sempre que eu chego num setor novo, eu não sei, mas eu cheguei aqui, eu consigo aprender. Então, desde que alguém esteja disposto a ensinar, a gente tem que estar aberto a aprender. E um outro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção é assim, não subestime ninguém. Eu gosto muito de observar, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu não sou tão questionador, mas eu observo muito, né? E todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Então, assim, esteja aberto para aprender de todo mundo. Técnicos de enfermagem, principalmente, eu sempre vou falar isso, cara. Técnico te ensina muita coisa. Geralmente, eles têm muita experiência e eles estão ali fazendo aquilo há bastante tempo. Eles têm muita habilidade. Então, cola no técnico, porque ele vai te ensinar muita coisa. E aí, todo o resto, fisioterapeutas, toda a equipe multi, né, psicólogos, sempre que puder, troca uma ideia, pergunta, observa, entra no quarto para uma avaliação se for possível. Então aprende o que os outros, um pouco da função dos outros, traz isso para você, porque isso soma, isso melhora o teu cuidado. Vamos ao terceiro ponto que eu trago aqui hoje, é o que eu considero mais crucial. É o ponto que mais se modifica do início do R1 ao final do R2, que é o teu controle emocional, o teu desenvolvimento de inteligência emocional. Eu não sei se você já escutou esse termo, na minha faculdade eu escutei raríssimas vezes sobre inteligência emocional. Foi uma coisa que eu vim conhecer depois de formado, depois que eu comecei a trabalhar. Por quê? É uma soft skill que muitas vezes é exigida de você, só que ninguém conta isso pra gente. Então assim, se você não conhece muito bem, eu vou te indicar um livro do professor Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. Ele é ótimo. Tá bom? Ele é ótimo para você aprender o conceito, aprender o que é, mas assim, para você ser introduzido a isso. Mas por que eu estou falando de inteligência emocional? Você vai ser exposto, como eu sempre falo, exposto a situações estressantes, situações novas, e muitas vezes isso vai te abalar, isso vai exigir de você uma postura, um controle. A diferença entre uma emoção e um sentimento é a consciência. E aí, inteligência emocional entra em contato direto com inteligência intrapessoal, né? Se conhecer, se antecipar, né? Não reagir ao que vai ser apresentado a você. Lembra sempre disso. Agir não é reagir. Sempre que você estiver numa situação de confronto, numa situação emocionalmente estressante, conta até 10, conta até 50, conta até 1000 se for necessário, mas não reaja. Reagir, na maioria das vezes, só gera mais problemas. Então, assim, conta até 10, respira fundo, sai do ambiente por 5 minutos, volta e tenta pensar racionalmente. Se você não consegue pensar racionalmente, pede ajuda, não tem problema nenhum. Pede ajuda para um enfermeiro, pede ajuda para um supervisor, pede ajuda para outro residente, entendeu? O importante é, não reaja. Geralmente isso causa muito mais problemas do que soluções. E algo que eu considero muito, muito importante para a gente desenvolver inteligência emocional é aprenda a extravasar. Não deixe as coisas acumularem e leve isso para o trabalho. Porque o trabalho, sim, ele vai ser estressante. O nome já diz trabalho. Então, assim, se você ficar flor da pele o tempo inteiro, qualquer coisinha vai te tirar do eixo, qualquer coisinha vai te tirar do sério. Então, assim, aprenda a extravasar, seja sair com os amigos, seja, sei lá, ler um livro, tomar um café, ir para academia. O que te fizer bem, extravase, se condicione a extravasar. E aqui, sobre esse negócio de condicionamento, eu queria trazer outro livro que se chama O Poder do Hábito, que é um livro, para mim, que impactou muito em 2021. Nele ele traz que a maioria dos nossos hábitos, eles são condicionamentos prévios. Então, assim, a gente consegue se recondicionar. Leva tempo, tem um esforço envolvido, mas a gente consegue. Então, condicione-se a extravasar os seus estresses da melhor maneira, da maneira que mais te deixa relaxado. Só não leve isso para o trabalho, porque isso vai te prejudicar. O próximo ponto é um ponto que eu já mencionei, então aqui eu queria trazer algo mais prático, né? Proatividade. Ninguém fala muito pra gente o que é ser proativo, assim, de uma maneira prática pra gente que tá no plantão. Até porque se você for proativo demais, isso também gera problema,
Tem gente que não gosta, tem preceptor que não gosta, tem preceptor que gosta de exercer autoridade te dizendo o que fazer. E quando você tenta ser um pouquinho proativo, se antecipar, isso gera problema. Mas são casos pontuais e vai de pessoa para pessoa, né? Então, assim, o que seria ser proativo no nosso plantão, no nosso dia a dia? Antecipe suas tarefas. Tente adiantar o que você puder adiantar. Planeje com antecedência seu dia. Depois que você chegou no setor, fez a leitura, como é que funciona mais ou menos, chega, faz um mapa mental do que você tem que fazer, né? E tenta se adiantar. Outra coisa é se antecipe a situações adversas. É um exercício mental, você não precisa escrever nada, mas é um exercício bem legal de fazer. Tipo assim, tá, e se acontecer isso, e se a luz acabar, e se tiver um incêndio, e se o paciente parar, e se faltar tal medicação, e aí como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, assim, se antecipe, tente imaginar situações que vão atrapalhar o teu dia a dia, para que quando isso aconteça, você já desenrole mais fácil. E a última é facilite a vida do seu preceptor, né? Geralmente, a gente que é residente, a gente está sempre acompanhado de um outro enfermeiro, ou pelo menos deveria, tá? Nenhum residente é para ser deixado sozinho assumindo o plantão. Eu sei que às vezes não é o que acontece, mas na maioria das vezes a gente precisa estar acompanhado. Então faça o seu melhor para facilitar a vida dele. O que eu quero dizer? Depois que você pegar a rotina dele, cada enfermeiro tem um jeito de trabalhar. Então faz tua leitura, vê como é que cada um gosta de trabalhar e vai até onde ele te permite ir. Mas assim, tenta já adiantar as coisas que ele tem para fazer, verificar um carrinho de parada, verificar os insumos do setor, dividir a escala dos técnicos, já fazer uma evolução ou duas evoluções que ele tem para fazer. Sempre se adianta, porque isso conta muito. O preceptor vai gostar de você. Tá? Mas como eu disse, às vezes pode ser que não. Tem enfermeiro que gosta de ser bem microcontrolador, né? Então, mas assim, minoria. Então faz a leitura e tenta facilitar a vida do teu preceptor. Isso conta muito. Bem, o próximo ponto é compartilhe seu conhecimento. Não tenha medo de compartilhar conhecimento. Primeiro, mostra maturidade, porque você expõe o que você sabe e você se permite uma troca de conhecimento com outros profissionais. Lembra que eu disse? Ninguém é uma ilha, ninguém sabe tudo. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Então, quando você ensina, quando você compartilha, você se mostra aberto, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, assim, você se abre para essa troca de conhecimento, e seja entre profissionais da mesma área, seja entre profissionais de áreas diferentes. Então, assim, nisso há espaço para crescimento. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E isso só é ganho para a gente. Então, sempre que puder, ensine, até porque serve como reforço positivo para aquilo que você tem aprendido no seu dia a dia. E o último ponto é: seja íntegro. Integridade é uma coisa que tem se tornado cada vez mais rara, principalmente na enfermagem. A enfermagem ela tem tido um comportamento de não dá para todo mundo crescer junto. Eu só vou conseguir crescer se o outro for diminuído. Não vá por esse caminho. Esse é um dos pontos que eu pessoalmente acredito que seja o enfraquecimento da enfermagem como categoria profissional no Brasil. Essa falta de integridade, essa ir por trás do colega, esse tentar derrubar o colega, exaltar o erro daqueles que são da sua equipe. Não faça isso. Tem uma frase que diz: tudo que você não puder contar que fez, não faça. Então, não faça nada moralmente questionável. Não tente derrubar o colega. Que aquele erro, se você identificou o erro, que ele acabe em você. Corrige, chama o colega para conversar, troca uma ideia. Se ele não aceitar, beleza, você não toca mais no assunto. Mas assim, segue. Faça o seu trabalho bem feito e não se envolva, em coisas que são moralmente questionáveis. Então, gente, esse foi mais um vídeo do Manual do Enfermeiro Moderno. Eu queria agradecer muito a vocês que têm me acompanhado, têm assistido, têm interagido. Vou pedir para você deixar o seu like aqui, escrever no comentário algum tema que você acha pertinente, que você quer que eu fale, que seja relevante, alguma dúvida, alguma coisa que você quer entender sobre residência, enfermagem, cardiologia, terapia intensiva,
O que eu puder compartilhar com vocês, eu vou compartilhar. Então, muito obrigado e compartilha com os amigos que são residentes, que são estudantes de enfermagem, que estão pensando em fazer uma residência, que se interessam pelo assunto, para expandir a nossa comunidade, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.